Bom dia a todas, eu sou a Adriana Soares. Se gosta do conteúdo deste canal, partilhe, por favor, ajuda o canal a crescer, ajuda outras pessoas a terem acesso à informação, este tipo de informação que de outra forma não teriam. E hoje vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a numerologia da morte, ok? Mediante o nosso número de destino, qual é a provável causa do nosso desencarne, em que anos da nossa vida temos que ter mais cuidado, porque somos mais propensos a que aconteçam algumas coisas. Então vamos lá. Vamos falar do número 1 até o número 9. Já sabem como é que calculam o número de destino. Somam o dia, mês e ano e reduzem a um dígito, ok? Número 1. Geralmente, eles ultrapassam, salvo algumas exceções, o limite dos 85 anos, ok? Costumam ser saudáveis, ativos, na maior parte da vida. Os problemas comuns deles são nas áreas dos vasos sanguíneos e nas articulações. Não costumam ter mortes trágicas por acidente, não costumam. Os anos críticos é aos 5 anos, aos 12, aos 18, aos 26, aos 28, aos 34 e aos 42. Ainda bem que eu já passei. Número de destino 2. São mais suscetíveis à morte trágica, ao contrário do 1. Têm de ter cuidado com pessoas perigosas à sua volta e têm de ter muita atenção com a saúde. Andar sempre a vigiar. Como é que pode ser, na maioria das vezes, o desencarne dessas pessoas? Por acidente, por doenças recorrentes, doenças que vão e vêm e chegam a uma altura que pioram de tal forma que não há retorno, e normalmente não passam dos 65 anos, ok? Os anos críticos são 7, 16, 19, 21, 26, 22, 35, 39, 48 e 51. Número 3. Metade das suas vidas vivem despreocupados e saudáveis, ok? Quem nasceu debaixo do número 3 tem um auspício da boa sorte e da prosperidade, sempre. Depois de fazerem 40 anos, é que vem a reviravolta, ok? Têm fortes probabilidades de herdarem doenças genéticas. Vivem mais ou menos até aos 70. Os anos críticos são aos 44 e aos 73. Número do destino 4 é a verdadeira longevidade. Raramente estão em perigo. Têm a probabilidade de passar dos 100 anos. E isto é um estudo. As pessoas que passam dos 100 anos, quase todas têm o número 4 como o número do destino. Têm problemas de saúde de fácil resolução, coisas que não vai atrapalhar muito. Só precisam de viver de forma correta, ok? Não, sem excessos, sem álcool, sem vícios, sem essas coisas assim. Não têm anos críticos, só têm de viver de uma forma correta e sem excessos. Não têm mesmo anos críticos. Olha que afortunados são. E normalmente são os que mais reclamam da vida. Número de destino, 5. São perseguidos a vida toda pela morte. Têm sorte durante a vida, mas não passam muito dos 70 anos, ok? Eles são, a ver se vocês percebem, este número é muito importante para mim porque é o número do meu neto e do meu filho. São perseguidos pela morte, ou seja, vai haver muitas situações que vão pôr a saúde deles à prova. São pessoas com sorte, ok? E pronto, até aos 70 anos não é assim tão mau. Quais são os anos críticos? 3, 15, 17, 24, 32, 36, 39, 45, 47, 55, 58, 61 e 68, ok? Número de destino 6 é um dos números mais difíceis, minhas queridas. Eu não sei se no círculo de membros há alguma pessoa com este número de destino. Porquê? Porque estas pessoas têm uma vida kármica. Encarnaram para pagar débitos de outras existências. O que é que isto faz? Faz com que saem de uma e começa a outra. Sabe? É um problema atrás de um problema, coisas para serem resolvidas
que as pessoas desesperam. Mas vai ser assim toda a vida. Têm de evitar obrigatoriamente o pessimismo, porque senão afundam na depressão. Vivem mais ou menos até os 45 e poucos passam desta idade. Os anos críticos é aos 16, aos 18, aos 34 e aos 68, que eles conseguem passar dos 45. Há sempre uma exceção à regra, vocês já sabem. Número do destino, 7. Este é o número que tem a proteção do anjo da guarda mais forte. Precisam ter cuidado com o afogamento, incêndios, para que a morte não colha a vida antes do tempo. E têm que ter cuidado também com tragédias e infortúnios. Vivem entre os 78 a 85, os anos críticos é o 5, 11, 22, 24, 36, 37, 40 e 61. Número do destino 8, pede para terem cuidado com a adrenalina. Ok, Jacinta Soares? A Jacinta Soares é o número 8 e gosta assim de uma adrenalinazinha para pôr a tremer. O tempo que vive depende muito e sempre aqui das escolhas que vão fazendo ao longo da vida. Pede para seguir a intuição, para não se meterem em coisas perigosas. Vivem em média até aos 64 anos e os anos críticos são os 44, 45, não, 44, 47, 49 e 56 e aqui era aqui uma parte. Quem está debaixo do número 8, número do destino 8, nem pensem em desportos radicais e coisas assim perigosas, nem pensem. Depois temos o número 9. É o oposto da longevidade. Morrem por qualquer motivo. Não têm... Pronto, a morte persegue-os. Devem aceitar o seu destino e cumprir aquilo que é o seu propósito de vida. E poucos, muito poucos, passam dos 50 anos. Ok? Mais. Agora vamos falar aqui dos números 7, 8 e 9. Porque é 7, 8 e 9? Vocês vão perceber. O caminho destas pessoas que têm o número 7, 8 e 9 como regência deve seguir os ensinamentos de qualquer movimento que pregue o quê? Desapego. É isso que vocês têm que trabalhar. E nós em vida, estou sempre a dizer isto, nós em vida preparamos-nos para a morte. Nós em vida temos que nos preparar para a morte. Tem que trabalhar o desapego, amor ao próximo, caridade, elevação moral e empatia com o próximo. Que é empatia pôr-se no lugar do outro. Isto aqui é obrigatório. Pessoal do círculo de membros que tem este número como número de regência, 7, 8 e 9. Ou eles podem desabar nos caminhos, ou ser uns filósofos. Compreendem? Aqui a forma como vocês vão viver na vida vai ser de uma forma ou de outra, mas opostos, numa ponta da linha, um de cada lado. Tanto podem ser grandes filósofos como desabar e andar aqui e não encontrar o seu caminho nesta dimensão. Mesmo os grandes revolucionários estão na vibração deste número, ok? Que são os filósofos, os génios. Ou génios ou loucos. Não há um meio termo aqui. Toda a pessoa deve viver isso, mas os efeitos são devastadores na vida 7, 8 e 9. Então os outros, se fizerem este tipo, derem ali uma escorregadela naquilo que é o seu destino de vida, a coisa até se arranja. E estes aqui, para voltarem novamente ao caminho, é extremamente difícil. Porquê? Eu digo-vos porquê e vocês vão perceber porque é que têm que cultivar o desapego, o amor ao próximo, a caridade, a elevação moral, a empatia pelo próximo. Porquê? Porque eles, quando não fazem isto, têm tendência a ser pessoas egoístas e malévolas. Portanto, é obrigatório trabalhar estas qualidades. Há uma aliança espiritual por trás destes números que permite as pessoas viverem em paz. Mas para as pessoas conseguirem viver em paz, têm que, mais uma vez, desapego, amor, caridade, por aí fora. Isto é muito importante. Isto aqui, se vocês prestarem, quem está debaixo deste número de destino, se vocês prestarem atenção,
Vou-vos dar. Porquê? Porque normalmente as pessoas que têm este número do destino são pessoas que, se vocês percebem, são pessoas que têm, é quase como o poder na mão, e aquele próprio poder é que vai derrubá-las e as vai sufocar. Conseguem perceber? Porque elas não fazem o bom uso desse poder. Vamos lá. Depois vou-vos ensinar aqui uma coisa. Já falei a algumas 3 pessoas aqui no grupo e agora vou ensinar a toda a gente. Novamente vamos falar no número 8. Quem tem o número 8 como o número de destino tem a possibilidade de grandes poderes, era o que eu dizia há bocadinho. Mas também, sempre com os grandes poderes, vêm as grandes responsabilidades, ok? Pronto. Todas as pessoas que têm o número 8 como número de destino gostam de emoção, gostam de adrenalina, são pessoas que arriscam-se demais, andam devagar nas estradas da Cinta Maria. E entre os números 7, 8 e 9 estão um número de pessoas, maior número de pessoas depressivas. Estão nestes números. Dependentes químicos, criminosos e psicopatas. Percebem porque é que é tão importante? Então estas pessoas são más. Não, estas pessoas são génios. Mas entre o ser um gênio e um louco, a fronteira é ténue, ok? Entre a loucura e a genialidade, há uma linha muito pequenina, há um espaço muito curto. Vibracionalmente, porque é que isto acontece? Porque aqueles, entre quem tem o número 8 como o número de regência tem mais propenso a ser psicopata, criminoso, drogado, bêbado, pronto. Porquê? Porque se formos falar de uma forma, se formos falar de vibração, de energia, eles estão mais expostos às perturbações, tanto mentais como emocionais. Por isso é que isto acontece. Mas também os mais poderosos e bem-sucedidos do mundo. E acreditem, o número 8 é a carta da força, do arcano maior a força. É a mulher que mete a mão dentro da boca do leão. Portanto, já estão a ver. São os mais audazes. É assim, se houver algo que eles não conseguem fazer, mais ninguém consegue. Mas estou a falar quando é exigida coragem. Mas, vê se vocês percebem, mas também os expõe a este tipo de energia. Percebem? Eles podem ser donos de grande sabedoria e dominar os poderes psíquicos que ainda estão desconhecidos dentro deles, que nem eles sabem que os têm lá. Bom, agora vamos... mais uma coisa aqui. O caminho destas pessoas deve seguir os ensinamentos de qualquer... já falei. Agora é que... Porque quero. Vou-vos falar aqui de outra coisa. Cá está. Então, falar assim de uma forma assim abrangente, a grosso modo, porque é que está tão escuro? Se falarmos destes números 7, 8 e 9 de uma forma mais profunda, vamos de encontro aqui à espiritualidade pura. Se alguém me perguntar porquê e como são os números espirituais, não tenho uma forma científica de o provar, mas nós também não vemos o vento e sabemos que ele existe. Não? Nós não vimos Deus e acreditamos que ele existe. Aqui funciona igual. É fé. Isto para mim é uma verdade, para si pode não ser. Para quem isto não for uma verdade, avance o vídeo e procure algo que seja a sua verdade. Okay? As confirmações científicas são aquilo que os nossos olhos podem ver. E a numerologia espiritual não se vê, sente-se, como o vento. Qualquer um que tenha a mesma compreensão visual de numerologia poderá confirmar os estranhos efeitos destes 3 números, 7, 8 e 9. Onde demos ênfase ao 3, 6 e 9, hoje vamos dar ao 7, 8 e 9. O 7, 8 e 9 são números aclamados espiritualmente. É impossível fugir de muitas experiências e mesmo dissabores quando se é marcado por um destes números.
Não há como escapar. É quase como algo kármico. Aquilo que é kármico, quando eu estou a dar uma consulta e vejo que aquela situação é kármica, o que eu digo à pessoa é: sente seguro, se vem à cadeira, porque você vai ter que passar por isto. Não começo a pintar a coisa assim de uma forma muito cor-de-rosa, porque a coisa não está cor-de-rosa, a coisa está muito cinzenta. E então a melhor coisa que nós temos a fazer é o quê? Sentar-nos, agarrar-nos na cadeira e encarar aquilo como sendo para nós, e não há como fugir. Por isso é que é tão importante que nós, diariamente, cuidemos de nós, tanto do nosso corpo físico como do nosso corpo espiritual, mental, emocional. Porquê? Nós temos vários. Porquê? Que é para quando estas turbulências vierem, e elas vêm para toda a gente, uns mais do que outros, mas vêm, senão nós não estávamos aqui nesta dimensão, nós estamos preparados para os chacoalhões da vida. Que nós achamos que é azar, que é não sei, não é nada azar, é o destino. É o destino e ninguém foge ao seu destino. Mas vale aceitarmos que dói menos, porque quando nós aceitamos aquilo, existe aquela frase clichê que diz muda o que puderes mudar e aceita o que não puderes mudar. Mais ou menos isto. E é exatamente isso. É exatamente isso. Não vale a pena estrebuchar. Então, os números 7, 8 e 9 são números altamente espiritualizados. É impossível fugir de muitas experiências. Aqui na parte das experiências não tem necessariamente que ser uma coisa má, mas assim uma coisa avassaladora. Por exemplo, a coisa mais avassaladora que eu tive foi quando fiz a minha primeira projeção astral. Foi avassalador mesmo. E fiz-la inconscientemente. Porque era o meu corpo, o meu espírito, a minha espiritualidade a pedir para mexe-te, pá, estás muito parada, tira-me esse cu da cadeira. É isso, sabe? Quando nós começamos a fazer antes do tempo, que não é antes do tempo, é no tempo certo, mas nós ainda não estamos preparados para esse tipo de experiência, e é o tipo de experiência que eu estou a falar aqui. E depois também a dissabores da vida. Tem mais propensa a ter vícios com o álcool, por exemplo, drogas. Por isso é que nascem debaixo destes números. Nada disto é por acaso. Uma coisa muito importante que vocês devem saber é em que lua nasceram. Eu dou o meu exemplo. Eu sou o número 1 de destino. O número 1 é quem? É o mago. É aquele que dá início, é aquele que tem uma ideia e consegue tirar a ideia do papel e pô-la em prática. Ninguém consegue tanto como eles, os números 1. São os pioneiros, são aqueles que vão para a frente. E depois tenho a lua, e depois nasci debaixo da lua na lua nova, que é exatamente a mesma coisa. Se vocês forem analisar bem, vocês estão aqui no centro. Vocês estão aqui no centro. Eu faço aqui um desenho para vocês perceberem como é que isto funciona. Eu vou-vos fazer aqui. Vocês estão aqui no centro. Nasceram. Existem. E depois, por exemplo, nascem numa lua nova. O vazio. A lua nova é sempre o vazio. O vazio que tem que ser cheio. Tem que se encher. Coisas novas. Por exemplo, uma característica das pessoas que nascem debaixo da lua nova é qual? São aquelas pessoas que conseguem, as visionárias, conseguem ver uma oportunidade onde toda a gente vê uma desgraça. E as tendências, mesmo a nível profissional, mesmo a nível de mercado. Depois vem número 1. Ok? Depois vem no horóscopo chinês, sou o coelho. A mesma característica. Perdão. Se vocês forem estudar quem vocês são, e aconselho-vos a estudar, vocês têm que se conhecer muito bem para perceberem. Só assim é que nós conhecemos os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Aqui toda a gente sabe que eu só falo de mim, eu não falo dos outros. E dou-vos quando eu comecei a minha vida, eu comecei a trabalhar muito cedo, estudei de noite, pronto, depois também estudei de dia, mas já eu era casada. E comecei a trabalhar com 13 anos. Eu cuidava do meu filho, já ganhava para comer. Ponto. E eu percebi que as coisas para mim não davam certo.
E eu achava, como é que é possível? Nada dá certo, eu começo um negócio e não funciona, eu quero fazer... Porque eu tive sempre ânsia de coisas, sempre quis trabalhar por minha conta, pronto, sempre quis trabalhar por minha conta, e comecei a trabalhar aos 13 anos, aos 16 fui estudar à noite, depois eu com 24 para 25 já trabalhava numa clínica, mas trabalhava numa clínica, tinha uma loja minha de artesanato e outros negócios. Entretanto nasceu a minha filha, tive necessidade de abrandar um bocadinho em 2000, mas foi a partir daí, da que deixei a clínica, nunca mais trabalhei para ninguém. Trabalhei numa empresa dos 17 aos 19, trabalhei numa empresa sempre a estudar, numa empresa de carros, inclusive estive nos protótipos, era a única mulher que estava nos protótipos, da parte elétrica dos carros, um sítio onde eu aprendi muito e aprendi a conviver com um povo fantástico que são japoneses. Aprendi mesmo muito, muito lá. Lá vou-vos dizer o que é que eu aprendi. Ao longo da vida, vocês reparem, a vida vai nos colocando em situações que nos vão fazendo chegar ao nosso destino de vida. E eu naquela altura naquela altura, desde os 19 anos, que eu dizia que quando chegasse a esta idade que eu tenho hoje, queria ter a vida que eu tenho hoje. O caminho foi muito árduo. Vocês não têm a noção de quantas vezes eu caí, quanta bosta eu fiz, que eu hoje olho para trás e digo assim, ai Carla Adriana, como é que tu chegaste aqui a fazer tanta porcaria? Conseguem compreender? E o destino é como um jogo de legos. Lembram-se? Eu quando era criança tinha aqueles legos que encaixavam uns nos outros e você agora encaixa uma peça e de repente essa peça desencaixa e você acha que está tudo perdido e não está, não está. Só que você encaixou aquela peça do puzzle, dos legos cedo demais. E você começa a perceber que opa, nada dá certo para mim. Dá certo num período de tempo. Depois ali dos 25, meu pai morreu com 27, foi a pior altura da minha vida. Dos 25, assim, as piores alturas da minha vida coincide com aquilo que vos falei há bocado dos números, os números que são mais perigosos. O último a mim, no meu número, é aos 42 anos. Foi quando eu tive dos 40 aos 43, 44, 43, 20, 43, foi quando vim de França, com uma mão à frente e outra atrás, duas crianças e... percebem? E foi o meu, a partir daqui é quase como vocês conseguiram, ou eu neste caso, e quem tem o número 1, que temos muitas pessoas aqui no grupo, a Sandra Albuquerque, a Fátima Pinto, temos muitas pessoas aqui com o número 1 no grupo. Eu falei nestas porque é as que me lembro. E eu era assim, porquê é que nada dá certo? Porquê é que eu não consigo levar... Eu tinha uma vida boa em França, porquê é que eu... É como que eu é que me punha nas situações. Era como que, a ver se vocês percebem, eu nunca estava satisfeita. E continuo a não estar. Mas, quando comecei a estudar a sério a numerologia, porque a numerologia não é uma coisa banal, é uma coisa que tem que se estudar mesmo afinco diariamente. É por isso que eu vos peço tanto, vocês estudem, vocês leiam. Olha, façam alguma coisa por vocês. Olha, eu ando a ler um livro chatíssimo. Um livro de 1800 e não sei quanto. Tenho partes que já está comida pelo bicho. Foi um livro que eu rematei num leilão. De Giovanni Papini. Eu sou fã de Giovanni Papini. Foi quem escreveu o Livro Negro, o Livro do Diabo, que eu adorei, e o pessoal do grupo também. Principalmente a última parte, que é uma conversa entre Lúcifer e... não é Lúcifer, entre Satã e o arcanjo Rafael e Miguel e não sei o que é. E eu estou a ler um livro chatíssimo, estou quase a acabar, uma treta, mas teve ali 2 capítulos que fizeram-me assim numa situação que eu tenho aí para resolver. Por vezes nós precisamos de ler um livro muito chato, é este livro. Sabem que eu ando muito de metro. É este livro, do Giovanni Papini.
muito chato para conseguirmos. Eu ali em 2 capítulos, já está quase no fim, em 2 capítulos, eu disse: alto, a solução é esta. Sabem? E às vezes as soluções não aparecem na nossa vida porque nós não nos preparamos. Eu já vos disse que vocês não vão receber um e-mail, não vão receber um SMS lá do céu ou do inferno, ou no inferno. Não é muito fácil para o inferno. Do umbral, que é um ponto de passagem, de transição. Não vão receber, olha, faz assim, faz assado. Não, é a letra de uma música. É uma conversa, vocês vão no metro, vocês estão num shopping e eu venho uma conversa e aquela conversa, nunca vos aconteceu isso. Vai, ai, pois eu também podia fazer assim. Mas para isso nós temos de estar atentos aos pormenores da vida e a espiritualidade fala connosco dessa forma. E então eu comecei a perceber que foi quando eu estava a olhar para a parede, com a pintinha, com a cagadela da mosca, e olhava tanto para a cagadela que já sabia a cagadela. Mas foi quando eu desviei o olhar, voltei a olhar e disse, ai, afinal isto está tudo branco, só tenho ali uma pintinha. Percebi, entre todas as minhas situações, entre todos os... Porque a minha vida foi sempre assim, subidas abruptas, subir ao topo da montanha, e quando estou no topo da montanha nunca me conseguia manter. Bum, caía. Abria uma cratera, cabia um meteoro lá dentro. E então, eu fiz uma formação sobre como organizar a minha agenda, gestão de tempo, aquilo que é importante na vida, aquilo que é urgente, aquilo que é... Já vos falei sobre isso. E comecei, peguei num caderninho e ia escrevendo, sabem? Quando você pensa num assunto e vai escrevendo. Vocês sabem que eu faço isso, é a forma que eu tenho de me conectar. Eu preciso escrever. Eu preciso escrever. Eu estou a terminar um livro, está quase terminado, porque entretanto já estava terminado, mas eu decidi acrescentar mais uns textos. E eu escrevi tudo à mão. É óbvio que agora vou ter que passar aquilo para o computador para mandar para a editora. Mas eu tenho que escrever como... Eu tenho que estar a escrever e a pensar. Eu não tenho bem uma ideia à cabeça e eu escrevo. Não, eu estou com a caneta na mão, estou aqui, vou escrevendo. Como os textos do meu livro de 40 anos de procura, são textos que eu escrevo na hora. Pego numa caneta, olha, escrevi aqui um. Estão a ver este? No dia 16 de julho, foi o último que eu publiquei. Estão a ver? Está aqui. Escrevo assim, depois vou guardando numa pasta. Entendem? Esta é a minha forma de eu me conectar com o universo. Vocês têm que arranjar a vossa. Há pessoas que meditam, há pessoas que fazem yoga. Eu não consigo. Isso a mim, fazer nada, zero. Zero. Há pessoas que fazem reiki, depois têm uma ideia luminosa. Eu reiki fiz muito poucas vezes e sempre com a mesma função para me acalmar. E também não faço em qualquer pessoa, que não é qualquer pessoa que meta a mão na minha cabeça. Muito pouca gente, eu tenho que confiar muito na pessoa que está a fazer isso. Eu acredito que funciona, mas também acredito e tenho a certeza que a maioria é muito mal profissional. Não conseguem para eles, quanto mais para os outros. Mas isso é outra história. E acho que a viola tem que ser posta na mão de um tocador. Eu fiz imensa formação nesta área para perceber qual era a minha onda, o que é que eu precisava de fazer, porque não basta eu dizer-vos assim, eu abro o jogo e digo, olha, é isto, isto e isto, e agora vocês perguntam-me, e então como é que eu faço para resolver isso? Eu não sei. As cartas não vos vão resolver situação nenhuma, nada. Há situações que vocês sozinhos estão tão em baixo vibracionalmente que não conseguem sair do buraco. Vão precisar de ajuda da magia, da espiritualidade, magia. Eu tenho que saber como fazer. Então fui fazendo. O Reiki nunca foi um deles e nunca teve, mesmo quando estava na moda, recebi alguns convites. Ai, Adriana, anda a fazer faz pelo menos o primeiro e o segundo nível do Reiki. Não faço. Isso não é a minha onda. Aqui, para mim, o dinheiro é uma consequência de algo que eu faço bem feito. Aquilo até me podia dar algum dinheiro durante um tempo, mas era mais do mesmo e eu ia voltar àquilo que eu estou a falar desde o início. Não saber porque é que as coisas não se aguentam para mim. Porque eu sou boa, eu seja o que eu for, que eu meta na cabeça que vou fazer, eu consigo. E houve uma altura da minha vida que eu corria muito atrás do dinheiro. Muito. Muito. Ou melhor, a maior parte da minha vida adulta. Trabalhava, que vocês não têm a noção de que eu trabalhava.
Se acham que eu agora trabalho muito, quem me conhece e lida comigo mais próximo, vocês não têm noção do que eu trabalhava. Nunca fui mãe da minha filha. Nunca fui mãe da minha filha. Ou muito poucas vezes fui mãe da minha filha. Os primeiros anos de vida eu trabalhava tanto que eu divorciei-me do pai dela que eu passava 4, 5 dias sem ver a minha filha. Eu só ia lá quando meu pai me ligava para lá ir porque ela estava a chorar, a bater na porta que era a minha mãe. Compreendem? A mãe que eu sou para o Henrique, eu nunca fui para a minha filha Adriana. Nunca fui. E eu não posso estar aqui a fazer uma coisa que eu não sou. Eu hoje, pode haver mães tão boas como eu. Tanto para ele como para ela. Hoje. Mas lá atrás, eu não fui. Como muitas pessoas me perguntam assim, porquê? Mas tu para a tua filha não eras assim. Pois não, só que eu errei uma vez e não vou errar 2 vezes para fazer igual ao que fiz à outra. Se calhar foi ele que me mostrou que não era assim. Eu só trabalhava de dia e de noite. De dia e de noite. Era o que eu fazia. Mais nada. De dia e de noite. Então, comecei a escrever. Fui escrevendo e comecei a analisar que havia um padrão em todos os negócios, em tudo aquilo que eu me metia. Qual era? Porquê? A primeira coisa que eu estudei no número, todas estas tabelas, o número do destino, o número de morte, é tudo tabelas pitagóricas. Foi Pitágoras que as criou, que as descobriu, porque elas já existem no universo. Ele descobriu-as. E eu comecei tudo, por exemplo, o mago é quem? Que é o meu arcano, que é o que está relacionado com o número 1, o número de destino 1. É aquele que consegue começar tudo aquilo que os outros não conseguem, só que a meio do caminho perde o tesão. Porquê? Porque se cansa, por exemplo, a mim, a monotonia, eu tenho um forte problema na disciplina. É verdade. Adriana, mas tu consegues agora? Agora. Porque eu conheci uma pessoa que em 2014 disse-me assim: tu precisas de trabalhar a repetição. E uma pessoa que indiretamente, mesmo não estando na minha vida hoje, é a pessoa responsável por tudo o que eu consegui hoje. Porque tudo aquilo que eu faço era projetos que nós tínhamos em conjunto. É impressionante, não é? O poder que uma pessoa tem de influenciar positivamente ou negativamente, neste caso é positiva, outra pessoa. Já perceberam? Eu ponho-me a olhar para trás e eu digo assim: pois isto era aquilo que nós tínhamos projetado fazer juntos. Tudo aquilo que eu tenho de sucesso, de vitória na minha vida, foi algo que eu projetei com outra pessoa. Essa pessoa já não está na minha vida e provavelmente nunca mais vai estar, mas é uma pessoa que eu todos os dias me lembro, todos os dias mentalmente agradeço, porque ele não está na minha vida, mas eu continuei o caminho daquilo que nós tínhamos como nosso destino. Tem a noção de quão importante essa pessoa é. E provavelmente ela nem sabe disso, nem se dá conta disso. E nem sabe disso, porque eu nunca falei isto com ele. Mas estão a compreender a importância que há das pessoas que nós temos ao nosso lado. E, no entanto, é uma pessoa muito incompreendida. Muito carismático, muito pragmático, muito... Mas que comigo assentou que nem uma luva. Conseguem compreender isso? Então, eu comecei a analisar o que é. Comecei a analisar e todas as vezes que eu comecei um negócio, quando ele começou a começar a crescer, eu iniciei outro. Ou seja, eu coloquei o meu foco, tirei o meu foco dali e coloquei aqui. Como aqui ainda não estava pronto, é como uma criança. Vocês não pegam num bebê de 3 meses e pegam nele pelos bracinhos e olha, agora vai caminha. Ele vai cair. É isso.
eu deixava rápido demais, antes do tempo, de uma forma prematura, os meus projetos. Então, quando comecei a estudar a fundo a numerologia, comecei a perceber o que é. Bom, Adriana Soares, isto é assim. E isto não tem muito tempo. Eu, a minha maior formação, e num tempo crítico, num dos tempos mais críticos da minha vida, que foi aquela idade até aos 42 anos, e passou um bocadinho, quase até aos 43. E eu comecei a perceber que, foi quando comecei a estudar a fundo a numerologia. E foi quando percebi que o esforço que eu tinha que fazer era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu tinha que abandonar aquela forma de vida e de estar na vida. Foi quando vim para Portugal, passei o diabo, que não há diabo, mas é aquilo que vocês têm como diabo, o pior que vocês possam imaginar. Durante 2 anos, quase 3, mais, porque eu já vinha de França, mas aqui foi o ponto crítico. E foi quando eu decidi montar o meu alojamento. Sem um cêntimo, sem nada. Eu hoje olho para trás e digo assim, como é que eu consegui? Eu dormi 3 meses no chão com o meu filho. Aqui por cima, olha, aqui por cima. 3 meses no chão, onde o que nos cobria, sem almofadas, sem nada, o que nos cobria, não é num colchão no chão, é no chão, onde o que nos cobria eram os casacos de inverno que nós andávamos, e estou a falar de inverno. Tudo o que está nesta casa, tudo o que está aqui, que as pessoas próximas de mim conhecem a minha casa, eu construí desde essa altura, eu não tinha um garfo. Nós à noite só bebíamos uma chávena de leite porque eu não tinha garfos para comermos. Entendem? E não passou muito tempo, passou 4 anos. 4 anos. Para vocês perceberem eu olho para trás e assim, ai, só 4 anos, já penso que já foi. Não, foi tão intenso que passou rápido. A percepção de tempo. E eu comecei a dizer, não, eu só quando isto funcionar e não precisar de mim para funcionar, é que eu avanço para algo novo. Foi muito difícil, porque ao início ninguém me conhecia, eu tive que construir um nome, porque o que conta aqui é o meu nome, Adriana Soares. Eu trabalho com e para mais eu nem trabalho com uma agência portuguesa, é uma agência americana. Foi muito difícil mesmo, posso-vos dizer. E a Jacinta Soares salvou-me algumas vezes a pele, algumas, muitas. É por isso que eu vos digo, às vezes apetece matá-la, às vezes digo-lhe cada coisa que depois me arrependo, mas neste período de desafios, e por isso é que eu estou a falar aqui o nome dela, por isso é que ela é o membro número 1, ela esteve sempre do meu lado. Sempre. Mesmo quando não concordava com as coisas que eu fazia. Conseguem compreender? Aquela pessoa não concorda com o que vocês fazem, mas apoia o que vocês fazem. Isso chama-se lealdade, que eu falei ontem. Isto chama-se lealdade. Ela não, muitas vezes até nem concordava, mas ela se deixou-me viver aquilo que eu tinha que viver sempre ali ao meu lado. Estou-vos a falar mesmo financeiramente. Financeiramente. Foi ela. Nessa altura, de 2018 até eu me conseguir organizar, foi ela. Isso é lealdade. Mais uma pessoa que me induz sempre. O número 8. Uma mulher que construiu um património do nada, com os braços, com as mãos, a trabalhar. Trabalho duro. 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 Mas hoje tem a vida que ela sempre quis também. Aquilo que ela projetou para a vida dela, nós somos muito parecidas. Aquilo que ela projetou para a vida dela, somos muito parecidas e muito diferentes. É assim uma coisa assim. E estou a falar dela só por causa disto, porque nós temos de fazer o quê? Ainda ontem falei nisto. Alguém. E eu já falei nisto. Eu, quando comecei o meu alojamento,
foi assim de uma forma assim muito... E as coisas vêm sempre de onde vocês não esperam. Eu tive que alugar 2 quartos. Nós tínhamos mais frio dentro dos quartos do que cá fora, no inverno. Para vocês perceberem, nunca havia água quente. E eu a pagar 350 euros de cada um. Prontos. Porque a casa era para era para ter vindo para aqui em novembro, só vim em janeiro. Ainda bem que eu também não tinha dinheiro para pagar. Por isso, a Universo é aquilo que nós achamos que é uma dificuldade e que a obra não anda, muitas vezes não é. É uma solução. E depois ainda mais, a pessoa que fez com que eu ficasse nesta situação, que mais me prejudicou na vida, foi a mesma pessoa que depois me ajudou a conquistar esta casa. Vocês conseguem perceber aqui a... Porquê? Porque eu perdoei-lhe tudo aquilo que essa pessoa me fez. Perdoei tudo aquilo que essa pessoa me fez, mas perdoei mesmo. Para mim, perdoar não é esquecer, porque eu não tenho amnésia. Para mim, perdoar é quando eu penso e aquilo já não me dói. Pronto, em relação à numerologia, eu vou falando nisto para vocês perceberem como foi o meu trajeto. E como foi o meu, também é o vosso. Cada um tem o seu. Mas nós devemos partilhar as experiências, nossas experiências, mesmo os nossos fracassos. Que as pessoas têm a tendência a só partilhar aquilo que é muito cor-de-rosa, muito bonito. Mas não! Cada vez que você se levanta, cai 10. Levanta-se uma, cai 10. Levanta-se uma... É sempre assim a vida. E eu comecei a perceber. Então eu estava nesse sítio que aluguei e ouvi uma conversa de uma pessoa que eu detestava. Sabem quando mesmo o santo não bate? Não bate. E depois também tive a infelicidade de, todas as vezes que convivi com essa pessoa, ela estava bêbada. Estou a falar de uma mulher. Estava bêbada. Pá, uma coisa que eu detesto. Eu bebo, e vocês sabem que eu bebo bem, mas eu só fiquei bêbada 2 vezes na vida. Percebem? E não fiz distúrbio. A segunda fiz até. Mas só estava a minha filha e estava uma pessoa amiga. Compreendem? Compreendem? E eu estava a ouvir a conversa, que nem era comigo, sobre... Eu disse assim, foma-se, como é que esta gaja foi assim? Vive numa espelunca. Eu pensei, vou fazer isso na minha casa. É assim que eu vou conseguir montar a minha casa. Porque assim, eu depois tinha conseguido a casa, mas e depois de montar a casa? Já tinha a minha neta mais nova, era bebezinha, acabadinha de nascer, a minha Benedita. Eu era assim, como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir? Então, ouça aquela conversa. Estão a perceber? Às vezes, é assim que a espiritualidade fala connosco. Eu era assim, eu vou fazer. Entretanto, ouvi uma conversa entre elas duas, que a dona da casa e uma suposta amiga, que a agência estava a dar um incentivo grande se recomendassem, porque vocês para entrar nesta agência têm que ser recomendados por alguém, não conseguem entrar diretamente, é quase como aquela pessoa fica por vocês. E como a sujeita estava a precisar de dinheiro, estava a dizer, eu preciso arranjar algumas pessoas para... Eu disse, olha, eu quero. E ela ficou-se a olhar para mim. O incentivo era grande mesmo, ganhava 500 euros. Porquê? Porque a agência tinha muita afluência, hóspedes para Portugal e não tinha onde os colocar, não tinha alojamento. E então ela inscreveu-me e eu tirei umas fotos. Ao início eram umas fotos fictícias, nem eram fotos verdadeiras dos quartos. Depois aluguei um dos quartos mensalmente, 300 euros ao Jefferson, que gosto imenso dele. Ele trabalhava aqui no aeroporto, já foi para o Brasil. E todo o dinheiro que ele me pagava era para eu comprar coisas para casa. A primeira coisa que comprei foi os garfos. Não, minto. Ele pagou-me 2 meses, o primeiro e o último, e eu comprei uma mobília de quarto usada. Para ele ter, porque ele quando veio cá eu nem tinha mobília, mas ele pagou-me, só veio 2 dias, entretanto eu mexi-me e teve tempo para fazer tudo. Depois comecei a comprar os garfos, ainda comprei nessa altura, acho que até... Eu nunca comia em casa, mas comprei os garfos, os talheres. E foi assim que eu fui. Construí o que vocês hoje veem aqui, que eu chamo que é o meu império. Estão a compreender? Isto passou 4 anos. Não foi muito tempo. 4 anos. 4. E então decidi, ao analisar
tudo isto que eu nunca mais iniciaria nada, nenhum negócio, se aquilo que eu já tinha não fosse suficientemente forte para eu poder deixar o negócio correr. Sempre com a minha supervisão, claro, mas deixar o meu negócio correr. Depois, entretanto, veio a pandemia, no final de 2019 para 2020. Não havia hóspedes. É assim, eu bloqueei o meu calendário porque eu não quis aqui ninguém. Eu disse agora como é que eu vou fazer. Eu vendia, como vendo, algumas coisas em lojas e não sei o quê, de cristais e essas coisas todas, mas tinha este espaço abarrotado de caixas de material e material que fui comprando, material que fui metendo para aqui, tudo isto era caixas. Quem está desde o início lembra-se. Então decidi, bom, vou... então com essa pessoa, em 2014, tínhamos... um dos projetos que nós tínhamos era de fazer o quê? De montar uma livraria, biblioteca, assim um espaço como este que vocês veem aqui. E eu naquela altura, tudo que está aqui foi eu que fiz. Pintei as paredes, a Maria Amélia é que me veio ajudar a montar estas prateleiras, uma sexta-feira, montamos isto tudo, depois houve aqui um contratempo, que as prateleiras eram maiores do que o pé alto do espaço, mas nós cá resolvemos as duas. Mas eu é que pintei, eu é que fiz tudo que está que vocês veem aqui. Esta mesa era velha, eu pintei tudo. Resultado. Nessa altura eu percebi, não, eu agora vou estar parada, não posso sair, vou estar parada, as pessoas continuam a vender o meu artigo onde eu o tenho exposto e eu só vou lá e troco e vou renovando e este chegou o momento para eu, porque eu tinha imensos livros, imensos, este é o momento para eu montar a biblioteca e a livraria. Além de que o pessoal depois eu já fazia alguns, já tinha um círculo de membros, depois não havia livros, depois o que havia era muito caro, eu disse, pronto, é agora. Vou aproveitar a pandemia para trabalhar. Foi quando comecei a fazer os diretos. Aliás, eu comecei a fazer os diretos 2 ou 3 meses antes da pandemia começar, porque eu sabia que no início do ano ia acontecer alguma coisa que me ia fazer parar. Eu pensei que era eu que ia ficar doente, sinceramente. Mas, tanto que na altura comentei algo com o António, com a Nazaré, que tinha que ver como ia fazer com o círculo de membros, porque eu teria que parar, pronto. Só que o problema é que estava cheio de tralha. Cristais, essências, tudo que vocês possam imaginar. Eu praticamente dei tudo. Eu não sei se vocês, as mais novas, não sabem. Eu vendia cristais que custavam 20 euros cada um a 4,90 € e o correio incluído. Percebem? Era assim, eu não tinha onde pôr as coisas, então não ia pô-las a estragar, ia passar para quem precisava. Por isso é que o Círculo de Membros tem tanto cristal e tem um lote muito... que as pessoas acham que não têm noção da fortuna que têm em casa. Pronto. Não foi assim tão caro quanto isso, porque foi nesta situação. Então foi. Entretanto, isto começou a ganhar espaço, depois consegui acamar tudo dentro da casa de banho, e foi quando isto que vocês veem aqui nasceu. Numa altura em que eu parei o alojamento. Entretanto, comecei a fazer os diretos, fui passando livros, via o que tinha repetido, o que não tinha repetido, porque é importante que vocês tenham uma biblioteca em casa. Os anjos, se vocês forem analisar, é onde eles estão, onde eles dormem. É a casa deles, é nas bibliotecas e nas livrarias. Já partilhei imensos vídeos e imensos filmes sobre isso. Mas quem quiser ver, vê a Cidade dos Anjos, que pronto. Aliás, eu aprendi a gostar de Ernest Hemingway por causa desse filme, de um livro que ia aparecer em Paris. E eu, neste momento, eu tenho todos os livros de Ernest Hemingway. Pronto, foi assim. Entretanto, isto já estava a funcionar bem, começou novamente o alojamento a funcionar, o ano passado, começou novamente a funcionar, e agora tenho um novo projeto, que não é segredo para ninguém, é um centro de estudo, não é nenhuma associação, é uma empresa, um centro de estudo, onde eu vou apoiar crianças que precisam, que são inteligentes, que têm futuro no mundo académico, mas que não têm possibilidades e não têm apoio. E eu vou apoiar. Vai funcionar quase como uma bolsa para a angariação do dinheiro. O que é que eu faço? Toda a gente sabe que
Este fim de semana vou estar no Miramaia, faço as peças que eu fazia, que distribuo aí por vários sítios, e cristais, vendo. E todo o dinheiro que eu faço é para esse novo projeto, que ainda não está em andamento. Era para ser em setembro, mas agora tive aqui uma nova visão do que vai ser, que vou precisar de mais alguma verba e, portanto, até setembro logo vejo. E é assim que as coisas, estou-vos a contar isto. Ai, estás aqui a gabar, não estou a gabar, estou-vos a contar no meu trajeto de vida. E como é que eu faço as coisas. E como é que, por exemplo, quem nasceu de baixo no número 1 deverá fazer as coisas. Para que as coisas funcionem. Estão a compreender? Mais, vamos voltar aqui. Então, qualquer um que tenha a mesma compensação visual de numerologia poderá confirmar os estranhos efeitos destes três números, 7, 8 e 9. O 7, 8 e 9 são os números aclamados espiritualmente. É impossível fugir de muitas experiências e mesmo dissabores quando se é marcado por este número. Número 7 demarca uma pessoa que não se pode envolver profundamente com ninguém. Eles nascem para o mundo. Reparem, número 7, Cristiano Ronaldo. Ele tem mulher, ele tem família, mas ele é livre. E como o Cristiano Ronaldo imensos. Número 8, dá a possibilidade de grandes poderes, mas traz também grande responsabilidade. Número 9, pode conquistar de tudo, mas também pode destruir por mau uso do seu poder. Dentro destas pessoas está a maioria, maior número de depressivos, químicos, criminosos, psicopatas, é igual ao número 8. Eles são vibracionalmente mais expostos a perturbações mentais e emocionais negativas, mas também, como já disse há bocadinho, podem ser grandes figuras no mundo. Agora, e para terminar, vou-vos falar de quê? De Paimon. Paimon. Quem quiser imprimir uma imagem de Paimon para usar na carteira, e eu aconselho, quem está com problemas financeiros, quem precisa de dinheiro, eu envio-os. Mandem mensagem privada que eu envio. Quem eu invoco, quem eu invoquei, quem eu amo para melhorar a minha situação financeira. E o que é que eu fiz, quem foi, o que fiz e o que continuo a fazer. E para trazer prosperidade, abundância e riqueza. Ele trabalha com um espírito do grande, ou eu trabalho com um grande espírito do grande rei Paimon. Ai, Adriana, mas Paimon é um demónio. Para si pode ser, para mim não são. Para mim são deuses. Para mim são deuses. Eu, como não acredito num único Deus, portanto, um Deus monoteísta, eu não sou monoteísta. Paimon é um grande rei do Oeste. Traz parte da ordem das denominações. Quem se lembra da formação sobre a angiologia, as denominações, sabem o que é que eu estou a falar? E é submisso a quem? Lúcifer. Ai, Adriana, mas Lúcifer é o Satanás. Não é o Satanás. Lúcifer é a estrela da manhã. Que é mencionado na Bíblia dos católicos, dos cristãos. Cristãos, todos os que seguem Cristo. São Gregório, não sei das quantas, não foi São Gregório, foi outro qualquer. Fez uma má tradução do livro de um dos textos de Isaías, e foi quando ele criou o diabo, e o diabo apareceu. Ele é o 9º demónio da Goética. Nós vamos estudar isto. Anda sempre acompanhado dos seus servos. Quem são os servos de Paimon? Labal e Avali. O arquétipo de Paimon está relacionado com o deus Aziz, da Palmira e dos magos persas. Paimon é um grande mestre porque o que ele me ensina é que ele não traz só o dinheiro. Porque se vier só o dinheiro sem como é que vos hei dizer isto? Sem educação mental, sem maturidade mental, o dinheiro não vai resolver a vossa situação. Ele traz a gnose, que é a sabedoria que existe por trás do dinheiro. Porquê é que tanta gente ganha no Euromilhões, passado meia dúzia de anos, está pior que o que estava antes de ganhar o Euromilhões?
Ou seja, o que é que ele nos ensina? Só que para ele nos ensinar, nós temos que estudar. Pronto. Ele traz a gnose, que é a sabedoria que existe por trás do dinheiro. Adriana, mas o dinheiro é uma coisa do mundo. Oh filha, você vive no mundo. Você não vai ao supermercado e não paga com luz, paga com euros, com matéria. Portanto, adapte-se. Está nesta dimensão, é esta dimensão que tem que se adaptar. Ai, mas o dinheiro é sujo. Não, o dinheiro não é sujo, você que pode ser. O dinheiro melhora aos bons e piora aos maus. Só isso. O problema é quem tem o dinheiro. Não é o dinheiro é uma energia. Senão não existia. O metal do Paimon é qual? É o ouro. Para quem não sabe. Paimon está associado nos arcanos maiores do tarot ao arcano 9. O ermita. É um grande sábio, espírito que traz muita sabedoria. Para quê? Para vocês saberem como lidar com o dinheiro. Os ensinamentos que estão por trás do dinheiro. Principalmente nas questões materiais. Como lidar com a vida e com a nossa parte financeira. Linan, Tazá, Jazen, Paimon. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu já vos disse, eu não ensino, isto não é nada meu, isto são estudos que eu faço e é aquilo que resultou comigo. E como a primeira coisa que me disseram foi, todo o conhecimento que tu adquires tens que passar à frente, porque senão ele não te vale de nada, eu faço exatamente. As pessoas que me conhecem, que lidam comigo, sabem que eu não faço aquilo que eu gosto. Eu faço coisas que eu não gosto para atingir as minhas metas e ter aquilo que eu gosto. Eu não gosto de andar com as unhas pintadas todas em dourado, mas eu ando com as unhas todas pintadas em dourado, das mãos e dos pés. Começa por isto, uma coisa simples. Uma coisa simples. Você sente que está a ser perseguida espiritualmente, tem pesadelos, não consegue descansar, acorda mais cansada que o que se deita, tem calafrios, está-lhe a cair o cabelo, que você não sabe como, pinta as unhas em preto. Ah, Adriana, mas eu não gosto de preto, problema seu. Pinta as unhas em preto. E isto tem a ver com a quiromância. Já falei também, já ensinei isso o ano passado. Ok? Estou-vos a ensinar aquilo que fez eu chegar onde eu cheguei hoje. Portanto, se eu cheguei em 4, vocês chegam em 2. Porque eu cheguei a errar e a acertar, a errar e a acertar, a errar e a acertar, a errar e a acertar. Se eu estou a dizer que vocês podem encurtar o caminho, errar menos do que eu. É óbvio que vão errar, que todos erramos, mas podem errar menos do que eu. Ok? Espero que vocês gostem. Partilhem para o vosso perfil. É importante para o vosso Facebook. Para outras pessoas, nem tem a ver com o canal crescer somente, para outras pessoas que estão na mesma situação que vocês e que muitas vezes se calam e estão a acumular mágoa, estão a acumular depressão. Tenham, foi assim, foi um vídeo do Hélio Couto que eu recebi de uma pessoa minha amiga. E se ela não se tivesse lembrado de mim? E se ela tivesse vergonha de partilhar algo que muita gente, ninguém vai à bruxa perto de casa, bom longe que é para ninguém as ver, mas toda a gente vai, mas ui, as bruxas. Estão a compreender? Partilhem, isso é caridade e façam muita caridade até outubro, muita caridade. É meio caminho andado para vocês conseguirem ir passando esta energia mais densa que estamos a viver, tá? Beijinhos no coração, fui!